Muito boa noite, Bruchim Abaim. Começamos, para o que estava bom ficar ótimo. Uma vez eu vi num livro de Hinur, de educação, que cada geração tem um desafio peculiar. Peculiar quer dizer específico àquela geração. Ou seja, não, há um centenário atrás havia um tipo de geração, ou podia até dizer há 2 décadas atrás, havia algum tipo de teste. E cada geração peculiar tem um teste diferente, referente àquela geração. E obviamente quando Hashem dá um teste para a pessoa, obrigado, ele traz junto também que ele dá para a pessoa as ferramentas para sobrepassar o teste. Agora é o seguinte, eu fiquei pensando qual que seria um dos testes da geração, que está escrito que cada geração tem um teste, mas não está escrito qual que é o teste da geração. Isso a gente vai ter que estimar. Eu vi um dos psukim em Parashat Bo, que fica no Sefer Shemot, chamou muito a atenção. Eu acho que talvez, se não é o teste, é um dos testes peculiares que a nossa geração tem. Obviamente, por isso vale a pena falar sobre isso. Tem uma mitzvah curiosa que aparece em Parashat Bo. É a seguinte: qual é a primeira mitzvah que Moshe Rabbeinu deu para o povo? Quase ninguém sabe disso. Qual a primeira mitzvah que o povo Yehudi recebeu como um povo? Por exemplo, Avraham Avinu fez Brit Milá, mas foi Avraham Avinu como pessoa, não como povo judeu. Qual a primeira mitzvah que Moshe Rabbeinu deu para o povo como coletivo? A primeira mitzvah que ele deu foi... Quem me ajuda? Parashat Bo. Se a gente abrir o Sefer Torah, a gente olha que tem tudo a ver com o século 21. Está escrito o seguinte: Achodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Quer dizer, o primeiro mês do ano? É o seguinte, a gente sabe que quando a gente ganha um calendário judaico, quando começa o ano no calendário judaico? Em Tishrei. Lá é o janeiro, vamos chamar assim entre aspas, do calendário judaico, é o mês de Tishrei. Mas de acordo com a Torá, aí é o aniversário do mundo, tá certo? Mas o primeiro mês para nós, povo Yehudi, qual que é? O mês de Nissan. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Esse é o primeiro mês. Quando a Torá fala, por exemplo, no terceiro mês do ano, é o terceiro mês a partir do mês de Nissan. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Qual a primeira mitzvah que nós ganhamos que está atribuída a Rosh Chodesh? É o seguinte: nós temos que santificar o mês, santificar quando é Rosh Chodesh. Por exemplo, como que a gente sabe quando é o primeiro dia do mês? O ciclo lunar, a Mishnah já contou isso para a gente há mais de 3.000 anos atrás, tem 29 dias e meio. A NASA chegou nesse número há mais ou menos 40 anos atrás. O ciclo lunar, o tempo do ciclo lunar, a NASA chegou nesse número há mais ou menos 40 anos atrás, mas um número mais preciso, a Mishnah em Rosh Hashanah definiu isso pra gente há mais de 3.000 anos. Então como que a gente sabe quando que é Rosh Chodesh? A gente sabe quando mais ou menos é Rosh Chodesh, porque se o ciclo demora 29,50, quer dizer, 29 dias e meio cada ciclo lunar, quer dizer, Rosh Chodesh pode ser no dia 30 ou 31. Um mês vai ter 29 dias e outro mês 30 para fazer a média do 29,5, mais ou menos. Agora, Hashem conta pra gente o seguinte: vocês, quando tinha Bedin, nós Yehudim, a gente ia no Bedin, 2 testemunhos, eles olhavam, falando, nós vimos a lua, eles iam para o Bedin verificava se eles viram de fato a lua, e aí se fazia Rosh Chodesh o primeiro dia do mês. Ou seja, a primeira mitzvah era santificar o mês. Nós decretamos quando vai ser Rosh Chodesh. Se o dia estava nublado e ninguém viu a lua, automaticamente Rosh Chodesh fica para o dia possível seguinte. Ou seja, mesmo que nas contas de Akadosh Baruch Hu, Rosh Chodesh tinha que ser o dia 30 ou 31, como expliquei para vocês, é o máximo, porque se o ciclo lunar tem 29 dias e meio, então é mais ou menos um mês 29 e outro mês 30 para fazer a média. Mas já que o mês pode ser, o Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês pode ser no dia 30,
ou o dia seguinte, se ninguém viu a lua no dia 30, porque o céu estava encoberto, o céu estava nublado, automaticamente Rosh Chodesh vai ser postergado um dia depois. Ou seja, a primeira mitzvah fala pra gente, olha, Habibi, vocês, povo Yehudi, vocês vão definir quando que é Rosh Chodesh, quando é o primeiro dia do mês. Ou seja... Isso aonde? Isso no mundo inteiro. Eles vão no Bedin... Pode ser Rosh Chodesh em Yerushalayim, um horário e... é isso... Você está falando ver a lua. Esse é o momento que aparece... Hoje em dia a gente tem um momento que aparece a lua... Em Israel, é o primeiro momento que eu consigo ver a lua. No Brasil, primeiro, mas o Rosh Chodesh, o dia é o mesmo, no mundo inteiro. Antigamente, eles não tinha calendário. Antigamente eles podiam fazer separado, um dia aqui, um dia ali. Não podiam. Quando era Rosh Chodesh em Israel, tudo era de acordo com o Bedin dentro de Jerusalém, dentro do Bet HaMikdash. Isso. Então, quer dizer, hoje em dia alguém vai fazer bar mitzvah. Como ele fala, meu bar mitzvah do meu filho é daqui 12 anos. Pronto, já quer reservar lugar na sinagoga. Então ele abre o calendário e ele olha, mas antigamente não dava para saber quando vai ser Rosh Chodesh. Dependia cada mês dos testemunhos. Então olha que interessante. Porque a primeira mitzvah, queridos, que o povo judeu recebeu é nós dominamos o tempo. Nós escolhemos, conforme o nosso testemunho, o povo Yehudi, quando vai ser Rosh Chodesh. Se Rosh Chodesh for um dia, Pesach vai ser 15 dias depois. Se Rosh Chodesh for um dia depois, Pesach vai ser 15 dias depois desse Rosh Chodesh. Ou seja, nós definimos quando vai ser o calendário. Essa foi a primeira mitzvah. Um dos comentaristas no Humash, sobre essa mitzvah, chamado Rav Ovadia Misforno, ele é mais conhecido como Seforno no Humash, ele viveu em 1500, ele fala algo bomba sobre esse passuco. Diz ele pra gente o seguinte, sobre essa mitzvah de decretar quando é Rosh Chodesh, que ela depende só dos Yehudim. Mikan ve'eilach, deste dia em diante, do dia que Hashem deu pra gente a mitzvah de Rosh Chodesh, Iyu achodashim shelachem, os meses pertencem a quem? Vocês, povo judeu. Lasot bahem kirtzonechem, vocês vão escolher quando vai ser Rosh Chodesh. Aval bimei shibud, olha que interessante, quando vocês eram escravos no Egito, que ainda não tinha Rosh Chodesh, o tempo pertencia a quem? Lo hayu ayamim shelachem, os dias não pertenciam a vocês. Quem coordenava o dia? Ninguém, não tinha Rosh Chodesh. Aval hayu leavodat acherim veletzonam, o nosso tempo estava subjugado a quem? Ao faraó. Quem que falava pra gente o que fazer de manhã? O faraó falou, agora são meio-dia, vai na lavoura. Agora são 2 da tarde, vai varrer minha casa. Agora são 3 da manhã, eu quero que você acorda. O faraó escolhia quando a gente acordava, quando a gente dormia, o que a gente fazia durante o dia. Lefichach terminus forno, olha que impressionante. Rishonu lachem lechotshei hashana. Por isso que Nissan, quando nós fomos libertados, o primeiro presente, a primeira mitzvah que Hashem deu pra gente é o quê? O controle do tempo. Olha que interessante, vocês começaram a virar um povo, qual a primeira mitzvah que vocês ganharam, um povo judeu? O controle do tempo. Em outras palavras, desde que nós viramos um povo, a primeira mitzvah nos indica, assim explica os Forno, vocês, nós, povo Yehudi, nós controlamos o tempo daqui em diante, da saída do Egito em diante. A primeira mitzvah é que nós temos o poder de definir quando é Rosh Chodesh. Isso mostra que a gente controla o tempo. Eu lembro, cada vez que a gente estuda Masechet Avodah, um tratado do Talmud, tem uma Gemara que chama muito a atenção de qualquer um que estuda essa Gemara. Tem um dos Rabanim que aparece na Gemara, em Avodah Zarah, em específico, é chamado Rebbe Yehuda Nassi. E a Gemara conta em 3 episódios que ele chorou. Rebbe Yehuda Nassi chorou. Eles contam que o homem não chora. Na época da Gemara, os homens também choravam, tá bom? Hoje não é bonito o homem chorar. Na época da Gemara era bonito, quando precisava, obviamente. Então, o Rebbe Yehuda Nassi chorou em 3 ocasiões. Uma ocasião é quando um Rav, uma pessoa, não é Rav, Elazar ben Dordaia tinha feito as maiores das averot, ele se arrependeu. Quando o Rebbe viu como ele se arrependeu e mudou o destino dele, ele falou, uau, que impactante. O Rebbe começou a chorar. A outra ocasião, a Gemara fala que tinha uma outra pessoa também, menos conhecida, chamada Ketia Bar Shalom, que ele não se comportava direito, ele se arrependeu. Quando o Rebbe viu que a pessoa se arrependeu de muitos anos de ter sido perverso, o Rebbe chorou também.
E uma terceira ocasião, em outra página da Gemara, Rebbe conta pra gente que havia um oficial romano que foi queimar um dos 10 mártires, chamado Rav Hanina ben Teradion, e pegou um Sefer Torah e colocou ele em volta de um Sefer Torah, uma história bem trágica, e ele estava sofrendo muito. Então Rav Hanina ben Teradion falou para esse oficial: por favor, me ajuda a ir embora desse mundo mais rápido, eu estou sofrendo. Aí esse oficial romano falou para ele: se eu te ajudar, você me dá o seu Olam Haba? Junto com você vou participar? Rav Hanina ben Teradion falou sim. Quando o Rebbe viu isso, falou: uau, um oficial romano, que era um Nashá, ajudou Rav Hanina ben Teradion a sofrer menos, então ele ganhou o Olam Haba em um momento. Então o Rebbe, quando viu esses 3 episódios que tem como denominador comum pessoas que não eram boas ganharem o mundo vindouro em um momento, em um estalo, o Rebbe chorava. E a pergunta que muitos comentaristas falam é: o que o Rebbe devia fazer? Rir. Ele devia rir por essas pessoas, porque ele chorou. Quando a gente vê uma ocasião boa, a gente ri, alguém ganhou um presente. Eu fico feliz, não choro por ele. Então, por que nessas 3 ocasiões, onde essas 3 pessoas que eram não boas ganharam o Olam Haba, Rebbe, quando lia essa Gemara e cada vez lia essa história, a Gemara conta em Avodah Zará que ele chorava. Porque ele chorava, ele devia ficar feliz. É incrível ver que, de novo, pessoas dessa estatura, que diga-se entre parênteses, choravam. Hoje em dia as pessoas choram talvez, lo aleno, por coisas também banais. Rebbe Yehuda Hanassi chorou, mas por coisas grandes. A pergunta é: tá bom, mas por que ele chorou? Devia rir. A resposta é o seguinte: Rebbe Yehuda Hanassi percebeu uma coisa impactante. Ele não chorou pelas pessoas Rebbe Yehuda Hanassi riu. Ele ficou muito feliz, falou: que legal, eles ganharam o Olam Haba deles, eu fiquei muito feliz por eles. Por que ele chorou? E por que a Gemara conta isso pra gente 3 vezes no século 21? A Gemara conta pra gente que Rebbe Yehuda Hanassi começou a chorar porque ele falou: olha o valor que o tempo tem. 3 pessoas que viveram durante dezenas de anos de forma errada, com uma conduta errônea, ganharam o Olam Haba num estalo, num segundo. Rebbe Yehuda Hanassi não chorou por eles. Rebbe Yehuda Hanassi chorou por si mesmo. Falou: será que eu sei aproveitar do meu tempo igual esses 3 grandes gigantes aproveitaram? Por quê? Porque, como disse os Forno em Parashat Bo, desde que nós saímos do Egito, a primeira mitzvah é: nós controlamos o tempo. Isso mesmo. Todo mundo conhece o man. Lembram do man? Não, porque a gente não estava lá, mas a história do man a gente lembra. Quando Hashem começou a dar man dia após dia para o povo, dia após dia, Hashem fala um pasuk no Sefer Torah. Por que eu estou dando man para vocês, Bnei Israel, povo judeu? Leman anasenu aelech betorati imlav. Em Parashat Beshalach, Hashem falou: eu estou te dando man para te testar, povo judeu, se você vai continuar caminhando nas minhas mitzvot, nos meus estatutos ou não. Qual que é o teste do man, pessoal? Qual que é o teste? Hashem falou: eu estou te dando man, leman anasenu, nisayon, para te dar um teste. Qual que é o teste que o man trazia? A Torá não conta. Rashi arrisca. Não podia guardar, né? Boa, Rashi fala que o teste era: eu vou te dar uma porção e cada dia vai pingar na conta débito automático. Mas crédito automático, não débito. Cada dia vai pintar um crédito automático na conta. Então a pessoa podia querer pegar 2 porções de man em vez de uma. Então, de acordo com o Rashi, qual que era o teste do man? Se a pessoa ia pegar 2 porções de man ou uma. Se a pessoa pegasse 2, o que ia acontecer? Não ia durar. Boa. Agora, eu vi, já que a Torá não conta qual que é o teste, então o Rashi falou que esse é o teste, obviamente que certeza que está certo. Tem outros comentaristas que falam algo bomba. Qual que é o teste do man? Olhem que espetacular, pessoal. Até agora o povo estava no Egito, e como que o povo comia no Egito? Como o povo tinha comida no Egito, enquanto escravo? Precisava trabalhar. Quem não trabalhava, não ganhava arroz, feijão e farofa no Egito. Não ganhava o kababgaras do Egito. Não trabalhou, fica com fome. Agora, Hashem começou a dar o man no deserto.
Qual que é o teste do Man? Olha que espetacular. Comentaristas que explicam diferente do Rashi. Habibi, agora está pingando dinheiro na conta todos os dias. O que você, Yehudi, vai fazer com o seu tempo livre? Olha que bomba! Quando o Passuco fala Lemana Anasenu, eu vou te testar, Hashem dizendo, o teste é o que nós vamos fazer com o nosso tempo livre. Porque quando a gente saiu do Egito, a primeira mitzvah dada foi Kiddush HaChodesh. E como a gente acabou de explicar uns minutos atrás, Hashem está mostrando que nós controlamos o tempo. Hashem fala, se você controla o tempo, e agora eu estou te dando a parnassá, o sustento de mão beijada, literalmente, com a sua preocupação nenhuma. Você não tem que lavar roupa no deserto, não tem que educar os filhos no deserto, não tem absolutamente nada para fazer. O que você vai fazer com o seu tempo livre? Esse era o teste do Man, de acordo com alguns comentaristas, obviamente diferente do Rashi. Hashem falou para o povo, os seus problemas terminaram. Chega de construir pirâmides, chega de se preocupar. Eu fico pensando se os problemas terminaram ou eles começaram quando eles não tinham mais o que fazer. Pergunta agora é, Lemana Nasceno, o que você vai fazer com o teu tempo livre? Esse é meu teste. E essa pergunta, queridos, eu fiquei pensando bastante, ela faz um eco tremendo no século 21. O que a gente faz com o nosso tempo livre? Se a primeira mitzvah que nós recebemos com o povo Yehudi, Daber el Bnei Israel, fala para Bnei Israel, Moshe Rabbeinu, a primeira mitzvah, Kiddush HaChodesh, que ensina aqui do Shachod, diz os fornos, que nós controlamos o tempo. Eu fiquei me perguntando, será que a gente controla o tempo? Ou o tempo controla a gente hoje em dia? Qual a definição de controlar o tempo? Tem um passuk que todo mundo conhece, e todo mundo já ouviu falar o que eu vou falar para vocês. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a gente nunca pensou sobre ela. Acompanhem comigo. Ve'avraham zaken Baba Yamim. Todo mundo conhece esse passuk. Avraham Avinu estava um senhor de idade, no fim da vida dele, Baba Yamim. Tradução do passuk, ele estava de idade. O que quer dizer Baba Yamim? Ele vinha com os seus dias. Os comentaristas perguntam, quer dizer, vinha com os dias. Ninguém vem com os dias. A pessoa teve dias que passaram. Ele já fez alguns anos de idade, mas quer dizer, ele veio com os dias, Baba Yamim. Então, Zohar explica que Avraham Avinu trouxe todos os dias com ele. O que quer dizer isso? Na contabilidade do imposto de renda de Avraham Avinu de tempo, Avraham Avinu não precisava fazer nenhuma barganha para se organizar com o imposto de renda dele. O que? Avraham Avinu, o que ele fez? Cada dia e dia, Avraham Avinu tinha uma contabilidade dos dias. Avraham Avinu, o que quer dizer Baba Yamim? Todos os dias Avraham Avinu tinha que apresentar. Ele não perdeu absolutamente um dia da vida dele. Isso provavelmente todos nós já escutamos em alguma ocasião na nossa vida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que é assustadora sobre isso, que isso acho que a gente nunca pensou. Eu estava preparando o shiur e o Rambam Maimonides, ele tem chamado Alachot Avodah Zarah. Algum dia na vida todo Yehudi precisa estudar essas alachot. É impressionante como que surgiu a Avodah Zarah, qual é a lógica da idolatria. O Rambam traz tudo isso. E o Rambam Maimonides traz a história de Avraham Avinu. Quando Avraham Avinu fez Teshuvah, diz o Rambam o seguinte, Ben Arbaim Shana, estou lendo o Rambam para vocês, em Alachot Avodah Zarah, Ekir Avraham et Boró. Avraham Avinu conheceu Hashem. Ou seja, quando que Avraham Avinu reconheceu Hashem, queridos? Quando Avraham Avinu reconheceu Hashem, mais uma vez diz Rambam, Ben Arbaim Shana Ekir Avraham et Boró. Avraham Avinu conheceu Hashem com 40 anos de idade. Espera aí. Eu não entendo isso. De acordo com o Rambam, foi com 40 anos de idade. Independente de qual foi a idade que ele reconheceu, o Rambam disse que foi com 40. Poxa vida. Como o Passuco fala, Avraham Zaken Baba Yamim. Cada dia e dia Avraham Avinu produziu. O imposto de renda diário de Avraham Avinu, ele podia apresentar todas as folhas do diário onde ele fez mitzvot para Hashem. Mas como assim? Até os 40 anos Avraham Avinu fez o quê? Pessoal, olhem o que está escrito no Rambam.
Vechol ha'am ovdim avodat kochavim, o povo inteiro, a nação inteira, o mundo inteiro fazia idolatria. Me desculpem, mas vou ler o Rambam para vocês. Veu oved imahem. Avram Avinu, inclusive, fez idolatria junto com os demais habitantes do mundo, até os 40 anos de idade. Então, como que é possível que o Pasuk diz Avraham Zaken Babayamim? E vem o Zohar e conta pra gente que cada dia de Avraham Avinu foi um dia esplêndido, florido, lindo, brilhante nos olhos de Hashem. Sério? Até os 40 anos de idade ele fez idolatria. Ele não reconheceu Hashem. Eu acho que aqui tem uma definição gigante do que quer dizer aproveitar o tempo, se é o assunto de hoje à noite. Deve ser que a resposta é o seguinte: tá certo, Avraham Avinu foi Baba Yamim, cada dia e dia de Avraham Avinu era precioso, mas ele fez idolatria, não interessa. Por quê? Porque Avraham Avinu, tudo que ele conhecia, a única realidade do mundo que ele conhecia foi o quê? Idolatria. Como que Avraham Avinu, queridos, chegou a descobrir a Kadosh Baruch Hu? Através de passar pelo estágio chamado idolatria. Já que ele usou, olha que resposta espetacular, a idolatria para poder chegar a conhecer a Kadosh Baruch Hu, a Torá Kedoshá testemunha Avraham Zaken Baba Yamim, e diz o Zohar HaKadosh, cada dia e dia era precioso. Por quê? Porque através dessa experiência, que era tudo que havia no mundo, idolatria, ele descobriu, redescobriu o monoteísmo. Ou seja, não foi perda de tempo. Isso é chamado Baba Yamim. Isso é aproveitar o tempo. Sério? Sim. Acompanhe um outro episódio que todo mundo conhece, mas nunca fez a pergunta que eu vou fazer para vocês também. David HaMelech sabia que o último dia da vida dele ia ser que dia? Shabbat. David HaMelech descobriu que ele ia se despedir desse mundo para um mundo melhor, assim explica a Gemara para a gente, em que dia? No Shabbat. Assim está escrito, assim era o mazal dele. Embora desse mundo para o próximo mundo no Shabbat. O que David HaMelech fez? E a Gemara conta isso para a gente. David HaMelech sentava Erev Shabbat até Motzai Shabbat e ficava fazendo o quê? Estudando Torá. Por quê? Importante lembrar disso, que a Torá é chamada Chaim. Uma pessoa que tem vida não tem o contrário de vida. Então David HaMelech ficava estudando Torá durante muitos e muitos Shabbatot. E a morte dele foi postergada algumas semanas. Beleza. Como David HaMelech se despediu do mundo, Mara conta pra gente que o anjo começou a ficar chateado, falou, poxa, eu preciso fazer meu trabalho. Hashem mandou eu tirar Neshama de David HaMelech, levar de volta para o Shamaim, para o segundo estágio. Eu não estou conseguindo. Então, o anjo usou uma artimanha, fez um barulho forte lá fora com Tagmará, uma árvore caiu, David HaMelech ficou assustado, ele olhou, no momento que ele olhou e parou de estudar, o que aconteceu? Ele se despediu do mundo. Bingo, o Malach levou a vida dele. Pessoal, eu tive uma pergunta durante alguns anos. Como assim? David HaMelech, para continuar vivo no Shabbat, que ele teve que fazer? Estudar a Torá, ininterruptamente. Fato é que um minuto que ele olhou para fora e parou de estudar, Hashem pegou a vida dele de volta. Agora ninguém interessante. David HaMelech nunca dormiu Shabbat? Pode ser que não. Duvido, mas pode ser que não. David HaMelech não comeu no Shabbat? Também pode ser que não. É meio forçado, mas pode ser. Agora, a pergunta que eu vou fazer para vocês, eu duvido que dá para falar não. Ele não foi no sanitário o Shabbat inteiro? A única proteção dele era o que? Da Torá. Se ele para ir no banheiro, ou mesmo fazer do lado, ele precisava parar de estudar. Não pode estudar a Torá enquanto a gente está fazendo necessidades fisiológicas. Então, como ele tinha a proteção do Malach, da Torá contra o Malach, que queria tirar a vida dele, ele tinha que parar. Ele tinha que parar. Pessoal, olhem que resposta espetacular. Eu acho que essa resposta não pode ser outra. Eu tive essa pergunta durante alguns anos. Deve ser que a resposta é a seguinte: fazer o que precisa não é chamado Bitul Torá, não é chamado perda de tempo. Isso para David HaMelech foi contabilizado como o quê? Se ele estava estudando Torá. Enquanto David HaMelech comia no Shabbat, ou dormia o mínimo possível, inclusive ia, me permitam, fazer necessidades, porque era um ser humano espetacular, mas era um ser humano, isso é chamado o quê, queridos?
aproveitar o tempo. Igualzinho quando Avram Avinu precisou de 40 anos naquele mundo poluído para tirar a neblina da frente dos olhos dele e reconhecer a Kadosh Baruch Hu. Os primeiros 40 anos dele também foram chamados Baba Yamim. Isso é chamado para David HaMelech fazer necessidades, com todo respeito, tanto quanto o Talmud Torá. E nesse momento, durante algumas semanas, David HaMelech conseguiu continuar vivo. Quando ele olhou para fora e se assustou e se desconcentrou, aí ele perdeu a vida. Mas todo o tempo que ele até foi no banheiro, ele não perdeu a vida. Por quê, pessoal? Porque isso é chamado aproveitar o tempo. O que a Gemara veio ensinar para a gente? A Gemara veio ensinar para a gente, queridos, que o quê? Que aproveitar o tempo, que é o estilo de hoje à noite, não é estar toda hora ocupada. Tem momentos que a gente precisa passear e fazer outras coisas. Isso também é chamado aproveitar o tempo. Fato é que Avram Avinu precisou desse caminho para chegar num segundo estágio. David HaMelech foi contabilizado que 24 horas ou 25 horas de Shabbat, ele não parou de estudar, mesmo que ele precisava obrigatoriamente parar para fazer algumas coisas, como a gente mencionou. Eu fiquei pensando, hoje em dia, talvez as palavras que as pessoas mais têm na ponta da língua e dá de se entender é, poxa vida, a coisa que eu menos tenho tempo é tempo. A coisa mais escassa para todo mundo do século XXI hoje, provavelmente uma das, com certeza, é o tempo. Entre as atividades próprias, a ginástica, trabalhar, minyan, fora, se isso não bastasse, tem comunidade, bar mitzvah, brit milá, casamento, entre parênteses, é interessante. Quando uma pessoa não é convidada, que ele fala, poxa vida, ai, não me convida. E quando a pessoa é convidada, que ele fala, mais um, né? É só para reclamar, mas tudo bem, isso fecha parênteses. Mas, olha que interessante, entre as atividades que a gente tem, queridos, comunitárias, pessoais e familiares, reunião de escola, reunião de não sei o que lá, e coisas que a gente ajuda e participa, então a pessoa fala, eu não tenho mais tempo. Mas como assim? A primeira mitzvah que Kadosh Baruch Hu deu para a gente na saída do Egito é o quê? Vocês controlam o tempo. Se a gente não tem mais tempo, então o que aconteceu com o nosso tempo? A primeira mitzvah que Hashem deu para a gente na saída do Egito é, até agora nós trabalhávamos para o Paró. O nosso tempo estava subjugado a ele. Diz os fornos, como a gente mencionou anteriormente, o tempo agora é só nosso. Nós controlamos o tempo. Ah bom, mas dia de semana de verdade a gente está ocupado. Fiquei pensando comigo, e domingo? E Shabbat? Eu lembrei de uma pessoa que ele trabalha na parte de TI da Microsoft em Estados Unidos, um Yehudi. E a carga horária dele na Microsoft é 44 horas semanais. Se a gente tirar Minha, Shaharit, Arvit, não sobra mais muito tempo para fazer muita coisa. Esse homem, quando vai estudar? Ele precisa cuidar da parnassá dele, isso é parte da obrigação da pessoa, isso também é aproveitar o tempo. Mas olha que interessante, pessoal. É um homem que ele, domingo, acorda 2 horas antes da tefilá, vai no mikve, estuda 2 horas antes, reza Shaharit e fica mais 2 horas depois de tefilin, estudando todos os domingos. Todos os domingos. É isso mesmo. Quem é esse homem? Quem é o eu verdadeiro desse homem, queridos? De TI da Microsoft? É um homem que trabalha ou um homem que estuda? Eu acho que alguém que estuda, por exemplo, domingo, Shabbat, ou quantos feriados Baruch Hashem a gente tem no Brasil, mesmo quem não tem tempo durante a semana, quanto tempo available a gente tem fora de todos esses dias? E Baruch Hashem, feriados no Brasil não falta. Entre feriados, pontes, daí por diante, é incrível quanto tempo a gente tem. Eu tenho certeza que depois de 120 anos bem vividos, esse homem vai ser recebido lá em cima como o quê? O Rebbe da Microsoft. Ele não é um balabait, não é um homem da TI, ele é o Rebbe da Microsoft. Por quê? Porque quando a pessoa tem tempo livre, ele usa o tempo para algo produtivo, isso redefine todo o tempo, toda a semana dele, porque é isso que a pessoa é. Se eu tivesse mais tempo, eu teria feito isso também. Eu não tenho tempo, pessoal. De novo, penso comigo mesmo. Quanto tempo eu tenho no domingo e como eu uso esse tempo? Ah, mas ficar com os filhos não é aproveitar o tempo? Claro que a gente mencionou que isso também é importante. Mas não sobra um tempo para um shur aqui, um shur lá, eu me aprofundar um pouquinho mais no que a Kadosh Baruch Hu quer de mim, me conhecer um pouquinho mais, conhecer melhor Hashem.
talvez sobra. O processo é importante. Avraham Avinu ensinou isso pra gente e David HaMelech também. Conversar é importante, pessoal? É? Sim. Sabe que, quem não sabe, que fica sabendo agora, tem 48 chamados Kinyanim, formas de adquirir a Torá, que está no 6º capítulo de Pirkei Avot. Tem 48 ferramentas que todas são necessárias para a pessoa poder adquirir a Torá. Uma delas é chamada Miut Sicha, conversar pouco. Então, sempre que eu li essa Mishnah, o que eu entendia? Que ele tem que evitar conversar. Por quê? Para os homens, não para as mulheres. Mulheres não se pedem isso. Para os homens, Miut Sicha é um dos 48 ferramentas para a pessoa adquirir a Torá. Eu sempre entendia que a pessoa tem que conversar pouco. Um dia alguém me falou, o Rabino, não me esquece, que esse pouco, ele é necessário. Tem que ser pouco. Cada um depende dele. Isso depende de pessoa em pessoa. Mas o pouco, ele é obrigatório. Conversar também é aproveitar o tempo. O shiur de hoje não está indo contra isso. O shiur de hoje está indo, queridos, contra a seguinte pergunta: será que nós controlamos o tempo ou o tempo nos controla? O que me fez falar o shiur inteiro? Sempre tem alguma coisa que me faz cócegas para falar o shiur. Estava andando e eu vi um jovem com o mobile device na frente dele, melhor amigo do homem qual que é? Homem, digo homem e mulher, todo mundo, tá bom? É o celular. E eu falei, uau, blech techa baderech, o cara estava kippah, tzitzit. Está escrito na Torá, o blech techa baderech, você tem que estar envolvido em Torá mesmo ao andar, o blech techa baderech. Falei, Habibi, o que você está ocupado aí? O que você está fazendo aí? Aí ele falou, Rabino, quer ver? Eu falei, claro, se quem mais quer aprender no mundo sou eu. Aí ele falou, você conhece esse site? Eu falei, não. Ele falou, estou com vergonha de te mostrar. Eu falei, mostra aí, vai, gosto de aprender. Pointless.com. Procurem depois. Como o próprio nome diz, que é pointless, inútil. Pointless.com, inútil.com. O cara estava andando, mexendo nesse site, eu falei, o que tem de tão especial? Ele falou, sei lá, quando não tem o que fazer, esse site me mostra coisas inúteis, aí você cansa, você aperta de novo, ele mostra para outro site inútil. Ele te redireciona para inutilidades do mundo. Sério? Aí eu falei, como que funciona? Ele falou, claro, vou te mostrar, Rav. Ele mostra uma ilustração, por exemplo, e aí aparece um cachorrinho comendo, é uma ilustração, um desenho. E aí fica um cronômetro embaixo, e está escrito, você está olhando para esse cachorrinho comendo há tantos segundos, pode ficar lá 1 hora, ele vai contando 59 minutos, 1 minuto. Tá. Aí já cansou, depois de olhar para o cachorrinho, se aperta de novo, More Pointless Sites. Puf, ele clica lá e aparecem outros. O que aparece agora? O genoma humano em 1000 linhas. G-A-T-C-C-A-T, lembram da biologia? 1000 linhas do genoma humano. Aí se aperta de novo, que aparece como se fala a palavra tartaruga em 1000 idiomas. Aí te mostra os 1000 idiomas. Bom, é o que a gente chama de cultura completamente inútil. Isso são coisas que nossos filhos, jovens, nossa geração e nós fazemos. Porque, pessoal, o site vai bombar depois do shiur, vão subir as ações dele com certeza, muita gente vai procurar. Mas olha que interessante, não se vende macarrão numa cidade que ninguém come glúten. Não se produz sites num lugar que ninguém vai olhar. Pointless.com. E eu fiquei me perguntando, será que nós controlamos o tempo ou o tempo nos controla? O que eu faço quando eu tenho tempo livre? Né? Esse é o teste do man. Leman Anaseno. O que você vai fazer, Yehudi, no século 21 com o tempo livre que você tem? Antigamente, um bom businessman saía do escritório 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, ele trabalhava muito para Shabbat. Quando ele escutava a palavra trabalho, próxima vez, segunda-feira de manhã, não tinha e-mail, correio não funciona, correio chega no Bom Retiro, na 25, em Manhattan, Tel Aviv, onde é o escritório dele, não chega na casa dele, acabou. Hoje, pessoal, quando que o trabalho abandona a gente? Nunca. Para quem desliga o celular no Shabbat? 1 minuto e meio. Kol HaKavod. E Motzei Shabbat, 6h32 termina Shabbat, 6h32:01, paft! Já liga o melhor amigo do homem. Eu sempre me pergunto, quem controla quem? Eu controlo o tempo ou ele me controla? Será que eu não consigo esperar mais 10 minutos para ligar aquela máquina?
Louvadas são as pessoas que você vê a última vez visto sexta-feira e você olha domingo de manhã, a última vez visto sexta-feira o WhatsApp dele. Tá bom, ele não precisa ver. Ah, quer dizer que quem liga não é bom? Não falei isso. Mas de verdade, será que toda hora terminou o Shabbat eu preciso tocar o botão on? Quem controla quem? Nós controlamos o tempo ou o tempo controla a gente? Eu preciso falar para vocês, eu não tenho Instagram, eu sei que eu sou um bicho do mato, desculpem. Mas pessoal, eu vejo as pessoas scrolling aquela tela cada vez para baixo e para cima. Eu vejo os meninos o dia inteiro, vejo os jovens o dia inteiro. Esse é meu trabalho, eu adoro. E é incrível como sobe e desce, mas a mesma tela está subindo e descendo. Ah, sei lá, vou ficar só vendo se aparece alguma coisa nova. Habibi, se já passou, o cara não postou nada. A gente sobe e desce, Habibi, talvez apareça alguma coisa nova. Quem controla quem, queridos? O que eu faço com o meu tempo livre? Nem existe mais a palavra tempo livre. Será que existe a palavra tempo livre? Existe dirigir sem mexer no celular? Esse é um teste impossível. É um teste impossível, eu acho, já talvez da geração. Será que eu consigo andar 3 esquinas, 4 minutos, sem mexer no celular? Vai tremer, vai buzinar, vai dançar, vai sambar. Bom, eu não vou mexer no celular. Eu controlo minha pessoa e você não me controla. Outro dia eu estava estudando com meu sobrinho e olhem que interessante. Ele falou, Rabino, tio, você sabia que eu tenho um amigo que ele só compra pijama com bolso? Eu falei, que é isso? Também é parte da cultura inútil, pointless.com? Ele falou, não. Eu falei, só compra pijama com bolso. Eu falei, mas por que alguém compraria só pijama com bolso? Que é promoção? Ele falou, não. Para deixar o controle da televisão no bolso e barmenan lo aleno kishbar hazve shalom, não ter que levantar até a mesinha para apontar para a televisão. Ele já coloca o controle da televisão no bolso para não precisar se deslocar. Esse é o teste do man. De verdade, eu comecei a rir. Ele falou, Rabino, não é verdade. Sim, meu amigo só compra pijama com bolso. É isso aí. Eu fico pensando comigo mesmo, qual será a sinagoga no Brasil que será valente? Estados Unidos já tem isso. Será valente de colocar uma caixinha na frente do Cristo e usar ela, uma sinagoga grande, nunca vi, talvez tenha já, que coloca uma caixa lá na frente da sinagoga, obviamente com carregador, adaptador, tudo bonitinho, um locker, a pessoa entra e deixa o celular fora. Tá bom, deixa. Esse é o teste do man. Eu tenho mais tempo livre hoje. Quem hoje vai no banco, pessoal? Antigamente precisa fazer fila para ir no banco, voltar do banco. Hoje em dia a gente resolve tudo em segundos. Para fazer um passaporte, como que era antigamente? Tinha que acordar às 6 da manhã, deixar alguém na fila, trocar com a pessoa de fila, ficar lá 3 horas na fila, voltar. Hoje em dia você agenda, ralas, acabou. Quem tem mais tempo, teoricamente? A gente muito mais do que eles. Quem tem mais tempo na prática, eles muito mais do que a gente. A geração anterior. Tem um livro chamado Pele Yoetz, ele fala uma frase curta, mas como tudo que tem na Torá, muito sábia. A pessoa que não perde tempo, dobra os seus dias. É isso mesmo. Não é day spa, é muito mais que day spa. Uma pessoa que não perde tempo, ele dobra os dias dele. Quem tem mais tempo, galera? Quem é ocupado ou quem não faz nada? Você quer pedir um favor para alguém, acha alguém ocupado que ele sempre vai ter tempo para você se for uma coisa que ele acha que é importante. Alguém que não faz nada é pointless.com o dia inteiro, ele não tem tempo. Por quê? Porque ele precisa ver todos os Instagrams, todas as receitas, todas as novidades, qual a temperatura em Tóquio agora, se está nevando hoje em Miami, se está chovendo hoje em Bangkok. Por que eu preciso saber de tudo, de todos, a todo momento? Quem controla quem? Uau! Eu acho que esse é o teste da nossa geração de verdade. Um deles, com certeza. Isso que Rebbe Yehuda Nassi chorou. Rebbe Yehuda Nassi chorou em Masechet Avodah Zarah, não pelas pessoas que fizeram o que fizeram. Ele falou, uau! Quantas essas pessoas mudaram o trajeto da vida deles em instantes. Será que eu estou mudando o trajeto da minha vida? Isso que Rebbe Yehuda Nassi chorou. Pelo menos a gente tem que rir pela mensagem, não chorar. Chorar não é bom pra gente. A gente tem que rir sempre, porque nossa geração não suporta o choro. Mas rir para isso e falar, uau, como que eu uso o meu tempo? Eu vi uma história que me marcou.
A história é verídica, até o nome é verídico, tudo é verídico. Tem um menino chamado Yeheskel, ele tinha 5 anos de idade, ele precisava ajudar o income da casa dele. Ele começou a vender flores, entregar flores. Era o Uber Flores, vamos chamar, da época, tá bom? A história aconteceu no começo de 1900. Não era algo muito digno, mas era isso que ele sabia fazer. O menino de 5 anos saía da escola e ia entregar flores para ajudar a família. Ele cresceu, continuou entregando flores. Até que um dia, o patrão dele falou, olha, eu juntei o salário aqui que se você ganhou das entregas das flores dos últimos 50 dias, eu vou te dar isso aqui para você guardar. O menino falou, puxa vida, não vou deixar esse dinheiro junto comigo, porque é muito dinheiro para mim, 50 dias de trabalho. Ele pegou, foi para casa, era Shabbat. Antes de ir para casa, ele foi no mikve, tirou a roupa, deu um mergulho no mikve, saiu e voltou. Quando ele está no caminho de casa, depois de passar no mikve, ele coloca a mão no bolso, e o que ele faz? Vê que o dinheiro fez tfilat derech, foi embora. Perdeu. Ele mexeu de um lado, mexeu do outro, falou, impossível. Eu coloquei nesse bolso. Mexeu no outro bolso, mexeu no bolso da camisa, não achou. Nesse minuto o menino falou, uau, se eu dediquei 50 dias da minha vida só para ganhar dinheiro, e esse dinheiro foi para o lixo, o que aconteceu com meus dias? Eu perdi 50 dias ininterruptos da minha vida. Foi nesse minuto que esse menino falou, quando eu tiver uma oportunidade de crescer e tomar uma direção diferente da minha vida, eu vou tomar. Esse menino, queridos, e foi isso que deu o clique nele, olha que espetacular. Esse menino, Yeheskel, foi o famoso Mashgiach de Shivadimir, Rav Yeheskel Levenstein. Ele próprio contou o que fez mudar a trajetória dele de um vendedor de flores para virar o menino Mashgiach, o RH, vamos chamar assim, da Shivadimir, de centenas e milhares de alunos. Foi quando ele falou, se eu trabalhar a minha vida inteira com única intenção, eu quero viver e mergulhar no dinheiro, é só para isso, e um dia alguém rouba meu dinheiro, o que sobrou dos meus dias? Nada. Eu quero usar meus dias, eu não quero perder meus dias, eu quero controlar meus dias. Foi isso que fez Rav Yeheskel Levenstein sair do pequeno Levenstein para virar uma Mashgiach de Yeshiva gigante de Mir, que é a maior Yeshiva do mundo até hoje em dia. No ponto final do shiur, já que a gente está falando de aproveitar do tempo, tudo na vida tem uma armadilha. Quando a gente fala em tempo, eu acho que a maior mensagem de educação é essa, para um professor, para um pai, para um diretor, para uma mãe. Quando se fala de Hinuch, de educação dos filhos, nós temos que saber dar tempo às crianças. É isso mesmo. Olhem para uma fruta e lembrem desse shiur. O que você quis dizer? Explico. Quando a gente vê uma banana no cacho, e a banana está verde, eu estou com muita fome. Alguém aqui corta a banana, abre e come? Mas eu estou com muita fome. Uma criança chega da escola e de verdade fala aquela famosa expressão, Aba, Ima, ou me permitam, Balatashbil, Dona Maria, eu estou morrendo de fome. E a única coisa que tem na mesa é uma banana verde. O menino vai abrir a banana ou não vai? Ou a menina? Certeza que não. Por quê? Tem que amadurecer. Estar com muita fome, uma banana verde não resolve. Falando em tempo, nós temos que dar tempo para os nossos filhos amadurecerem. Também precisa ficar amarelo. Menos verde até ficar amarelo. É isso mesmo. Tem conceitos que uma criança precisa de tempo para amadurecer. Tem ideias que uma criança precisa de tempo para amadurecer. Mas o mundo ele é tão dinâmico, ele é tão competitivo, que uma criança pequena já está mexendo no computador, ela já tem que ter ideias e opiniões formadas. Errado. Porque saber aproveitar o tempo é deixar que uma banana verde seja verde e uma amarela seja amarela. Uma criança tem que ser uma criança mesmo no mundo competitivo de hoje em dia. É isso mesmo. Mas eu preciso que você... Sim, no tempo certo ele vai conseguir. O que acontece se eu tiro o tempo de uma criança e transformo ele em uma criança, formar ele em um adulto? A gente vê uma criança e fala, olha, ele parece um adulto. Isso não é um louvor, devia ser o contrário de um louvor. A gente vê uma criança de 6 anos e fala, olha, ele parece um adulto. Se o jeito que ele anda, ou ele se comporta, pode ser um pouquinho, mas se a gente trata ele como um adulto, isso não é um louvor. Porque se a pessoa nascesse para ser um adulto, como que ele ia nascer? Igual Adam Arishon. Adam Arishon e Havá, como nasceram? Nasceram com 20, 25 anos de idade, adultos já, corporalmente e mentalmente. Se nós todos, depois de Adam Arishon, nascemos crianças,
É porque a Kadosh Baruch Hu falou, eu quero que dê tempo da banana e do verde para o amarelo. Aproveitar o tempo não é espremer uma criança. Aproveitar o tempo é deixar uma criança brincar de Lego no chão. Aproveitar o tempo é deixar a criança jogar a bola e a bola vai passar para o outro lado e vai perder a bola. Faz parte, todo mundo aqui já perdeu uma bola. Todo mundo aqui já quebrou um vaso na sala. Acontece. Isso é parte de uma criança. Não, na minha casa não pode. Toda casa aconteceu isso. Se a gente pôde, eu sempre pergunto para mim mesmo, por que os nossos filhos também não têm o direito de serem crianças? Isso faz parte de aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo também é saber o tempo certo de cada uma das coisas. A Gemara fala para a gente, quando tem alguém bravo, qual a coisa mais normal da pessoa fazer? Perguntar para ele, por que você está bravo? O que ele responde? Eu não estou bravo. É o meu vizinho que está bravo, né? Mas quem errou aqui no caso, óbvio quem ficou bravo, quem errou também, quem foi perguntou por que você está bravo. A Gemara fala textualmente, e tem que saber, já que a gente está falando de tempo, que tem um tempo correto para cada coisa, em meratzim le'adam b'shat kaso. Quando a pessoa está brava, não pergunta para ele por que ele está bravo, não tenta acalmar um leão, fica longe, sai longe da jaula, deixa ele tomar um banho, deixa ele mergulhar no gelo, deixa ele cantar uma música que ele gosta e depois volta a conversar com ele. Em meratzim le'adam b'shat kaso, a pessoa está brava, fica longe. Vou contar uma história para vocês de alguém. Posso contar? Alguém um dia estava num lugar, eu não posso pôr essa história, é muito importante. Alguém um dia estava num lugar e estava chateada. Chegou na cozinha, uma senhora chegou na cozinha e falou o seguinte. Senhora não. Chegou uma educação. Chegou na senhora na cozinha e falou o seguinte: hoje eu estou muito chateada, eu vou sair. A mocinha que trabalhava em casa falou a coisa mais sábia para essa senhora. Sabe o que ela falou para ela? Não leva a bolsa. Tá brava, vai sair, por favor, não leva a bolsa. Bolsa? Carteira. Por quê? Porque se levar a bolsa, a pessoa está chateada, o que vai fazer? Vai descontar no cartão de débito. Em meratzim le'adam b'shat kaso. Nesse caso, era emergência, precisava, né? Mas normalmente não se prende uma pessoa na hora que ele está afoito. Deixa a pessoa relaxar. Não mexe no leão quando ele está bravo. E o último ponto, quando se fala de tempo, queridos, e com isso a gente termina, é o seguinte. Aproveitar o tempo é saber que na vida cada coisa tem o seu tempo. Não dá para empurrar as coisas para correrem mais rápido. Hoje em dia, se a gente quer escutar uma aula, a gente quer escutar um vídeo, você coloca vezes 2. Ele começa a correr. Dá para fazer no vídeo, dá para fazer na música, isso. Na vida não dá. Na vida, a Hashem ainda não permite que a gente faça isso. Cada coisa na vida tem um estágio e tem um tempo. Quando a gente vê uma criança ansiosa, isso é não saber esperar. Muitas das vezes que eu converso com muitas crianças e eu vejo ansiedade, depois eu converso com o pai ou com a mãe, a gente vê exatamente a mesma característica no pai e na mãe. Da onde vem a ansiedade? Eu estou com pressa, eu quero a velocidade vezes 2. Pode fazer na música, pode fazer no vídeo, pode fazer no filme de bar mitzvah que a gente filmou, pode. Na vida não dá para fazer isso. Quando a gente aproveitar o tempo é saber deixar as coisas correrem. Na hora que a Kadosh Baruch Hu achar que a minha parnassá tem que dar mais um passo para cima, garanto para todos nós que ele não vai esquecer de ninguém. Se ele ainda não deu, é porque não chegou o momento. Apertar o botão do elevador 2 vezes não faz com que o elevador chegue mais rápido. Falar 20 vezes a mesma coisa para o meu filho não vai fazer ele fazer isso. Ou para mim mesmo. Às vezes eu peço coisas de mim mesmo que eu não consigo dar. Eu estou muito ansioso. Quando vai chegar a hora? Qual a resposta quando vai chegar a hora? Meu pai, Zichron Libraha, sempre falava uma frase para mim que ficou na minha cabeça. Habibi, quando Hashem achar que você merece, você vai receber. Ele não deixa, ele maiúsculo, não deixa ninguém perder nada. Quando a Kadosh Baruch Hu achar que todo mundo merece, Hashem não esquece de absolutamente ninguém. Pode ser sabedoria, pode ser finanças, pode ser amizades. Óbvio que nós precisamos fazer nossa parte, ser gentil, estudar, ser uma boa pessoa com os outros. Mas o que está fora do nosso alcance, queridos, lembrar que saber é que cada coisa tem o tempo certo. Que Bezat Hashem, nós possamos ser merecedores de receber as coisas que Hashem tem para dar para a gente no tempo certo, que a gente saiba esperar e que a gente possa viver a vida com uma frase que tem num iogurte que minha filha mandou de Israel, e com essa frase a gente termina. Minha filha mandou: Abba,
Tô comendo um iogurte e lembrei de você. Eu falei, por quê? Você vai mandar o iogurte? Ela falou, não, vou tirar uma foto que você vai gostar. Certeza, algum dia, alguma semana você vai usar num shiur. Eu falei, pode mandar. Iogurte israelense, o Danoninho israelense, tem um label em cima, aquele papel alumínio que se abre, está escrito em inglês o seguinte: You only live once. Você vai viver somente uma vez. Curta a vida. Aproveite o tempo. Boa noite.